Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar uma história com você sobre o Walt Disney, uma história que vai te inspirar. Às vezes você está passando por um momento difícil, às vezes você está passando por um momento às vezes meio sombrio, sem perceber, sem achar saídas para sua carreira, para sua profissão. E em momentos difíceis sempre aparecem as oportunidades na mesma proporção, basta você estar atento e perceber isso. Eu gostaria de colocar uma história para você de Walt Disney que talvez possa te inspirar. Se fizer sentido para você, já se inscreva no nosso canal, já curta o conteúdo, já se inscreve na nossa página e fique com a gente até o final, que tem um conteúdo bem interessante sobre isso hoje. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Walt Disney. O Walt Disney talvez seja meio surreal falar de Disney, porque o QI dessa pessoa foi muito fora da média, né? Era um cara que conseguia pensar 40, 50 anos à frente do nosso tempo. E eu participei de alguns seminários, de alguns eventos, onde se falava muito de cultura Disney. A Disney ela abre para empresários, para empresas de todo mundo participarem de seus workshops, para conhecer um pouquinho mais da cultura e dos movimentos Disney. E em outros vídeos eu vou compartilhando um pouquinho mais sobre isso. Mas uma coisa que eu achei super interessante é a história do Mickey Mouse, que foi a obra-prima, o primeiro personagem de maior sucesso Disney e que realmente revolucionou tudo, né? E o que ocorreu? Antes do Mickey, ele criou um personagem chamado Oswald. Se vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão ver que o Oswald era um personagem muito parecido com o Mickey. Era um personagem, só que ele, na verdade ele não era um rato, ele era um coelho. Ele tinha orelhas um pouco maiores, um pouco mais pontudas. E o que ocorreu? Quando ele criou esse personagem, ele levou esse personagem à Universal, que era um grande estúdio já na época, que era um estúdio muito bem sucedido na época. E o que acontece? Esse personagem eles fizeram primeiro o cartoon, não deu tão certo, eles fizeram novamente uns meses, uns anos depois, e o negócio realmente começou eles começaram a ver valor no produto, eles começaram a achar interessante. E o Disney, ele foi lá e propôs uma negociação, deles aumentarem um pouco o ticket de receita sobre aquele produto. E em vez de aumentar, os produtores da Universal, eles abaixaram, eles falaram, não, a gente vai pagar menos do que você acha que tem direito e tal, porque a gente não viu tanto valor. Só que na cabeça deles, eles já imaginavam um monte de serviço com aquele produto. E eles desvalorizaram o produto, o Oswald, eles desvalorizaram aquele produto para pagar menos valor sobre aquele produto. E o que ocorreu? Aquilo deixou o Disney muito frustrado, aquilo deixou ele muito triste, muito triste. E tinha uma cláusula num contrato que ele assinou, no qual ele entregava os direitos do Oswald exclusivamente para a Universal. E quando passaram isso para ele, ele ficou mais frustrado ainda. Ele ficou sem chão. Imagina você criar um personagem onde você deposita toda a sua confiança, onde você deposita toda a sua energia, e esse produto ser entregue de mão beijada a uma outra empresa. E por um valor que você não acha justo. E o que acontece? Ele bateu lá na Universal e eles falaram para ele que aquele valor era mais do que justo, e ele pegou um trem e voltou para a Califórnia, totalmente triste, totalmente desamparado, sem rumo de vida. E o que ocorreu? Com aquela tristeza, com aquele momento sem rumo dele, e ele imaginando, puxa vida, mas que situação lamentável, eu crio um produto, um personagem tão maravilhoso, tão único, e eles me roubam dessa maneira, que foi a sensação que ele teve à época. E o que ele fez? Ele foi nesse momento de dor, nesse momento sombrio, de confusão mental, de tristeza, foi aonde ele criou o Mickey. O Mickey foi uma ideia criada de uma situação talvez das mais difíceis que o Walt Disney passou. O Mickey foi uma ideia criada de um momento de incerteza, de um momento de dúvida, de um momento de pressão. Num momento que às vezes o ser humano ele é esmagado. Normalmente a maioria das pessoas, quando ela é esmagada emocionalmente, elas tendem a ceder, eles tendem a desistir em momentos difíceis. E o que o Walt Disney pregou e sempre acreditou muito, por isso ele foi um visionário, foi de momentos difíceis você consegue achar em você mesmo melhores respostas para você sair do problema. É uma frase super interessante que eu gosto também, é que no veneno sempre estará o antídoto. Então, em momentos difíceis, em situações difíceis, ele conseguiu extrair e tirar a melhor versão de sua cabeça, que foi o Mickey Mouse. É uma história que eu acho que pode te inspirar, pode te ajudar a você pensar de uma maneira disruptiva, de uma maneira fora da caixa, de olhar para você e saber que em momentos difíceis, às vezes entenda que às vezes sair de uma empresa, às vezes mudar de área, mudar de função, pode ser uma grande oportunidade. Eu escutei também uma outra história que eu queria compartilhar com vocês, foi sobre o Silvio Santos. Certa vez ele foi, eu vi uma vez me contaram essa história, eu achei super interessante. Uma vez o Silvio Santos, ele foi mandado embora de um mercado, e aquilo deixou ele muito triste. A pessoa falou para ele, Silvio, eu preciso te dispensar porque ou é você ou eu não tenho caixa para manter nós dois aqui dentro.
E ele saiu e começou a andar desamparado também pelas ruas de São Paulo e totalmente triste por ter perdido o emprego. E ele conta que depois, uns anos depois, uns meses depois, ele foi aos poucos fundando o que nós conhecemos hoje pelo SBT, que também saiu de uma ideia triste, também saiu de uma ideia pesada, de uma ideia terrível, né? De que veio de uma dispensa. Então ele sugere você sempre olhar uma situação difícil, sempre olhar, por exemplo, uma mudança de emprego, uma mudança de hábito, uma mudança de sistema que você se encontra, você olhar aquilo como uma oportunidade. Uma coisa que a gente tem como lema aqui no nosso grupo que a gente trabalha é que as oportunidades, elas sempre vêm na mesma proporção que as dificuldades, que os problemas. Então, e o Silvio olhou aquela dificuldade de ser dispensado e ele criou o Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT. E pouco tempo depois, aquele homem que dispensou ele do mercadinho, o Silvio chamou ele para trabalhar com ele no SBT. Então, você veja que história deslumbrante também. Claro que eu estou falando de duas pessoas de QIs fora da média, pessoas que eu estou falando do Silvio Santos, que é um dos maiores empresários brasileiros, e estou falando do Walt Disney, que é um dos maiores seres humanos do mundo, que já passou por essa terra. Mas o que eu quero dizer com essa história? Que olhe para as situações que você se encontra, olhe para os momentos que você se encontra e pense um pouco fora da caixa. Olhe isso como uma oportunidade. Olhe isso como uma oportunidade de você ser mais valorizado em outro lugar. Você é o mesmo produto, você é a mesma pessoa que se encontra em sistemas diferentes, mas que podem ser, às vezes, 2, 3, 10 vezes mais valorizado. Se você aprender a ser um profissional um pouco mais fora da caixa, a pensar e entregar de maneira mais criativa, a de repente ser mais disruptivo, de repente não ser mais um dentro da empresa que você trabalha, mas mais um no meio que você trabalha, e conseguir entregar ideias diferenciadas, conseguir ser um profissional que consegue ver soluções em meio ao caos, que você consegue ser um profissional diligente. Tudo isso faz de você uma pessoa fora da média, que pode ser a mesma pessoa, o mesmo produto, entre aspas, que às vezes era desvalorizado numa empresa, pode ser às vezes 10, 20 vezes mais valorizado em outro lugar. Conheço inúmeros profissionais que ele fala, cara, em outra empresa eu era o patinho feio e hoje eu sou visto como uma estrela. Essa semana mesmo uma pessoa compartilhou isso comigo. Eu era visto como um patinho feio na outra empresa. Eu saí do nada, do zero, e hoje eu sou muito mais valorizado em outra empresa. O que aconteceu? A pessoa mudou? Não é a mesma pessoa. Quando você amassa uma nota de 100, ela deixa de ser a nota de 100? Não, às vezes ela só é desvalorizada em uma mão e ela passa a ser muito mais valorizada em outra. Então, passe você a se valorizar mais e enxergar oportunidades em situações difíceis. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira e na sua vida. Se fez sentido para você saber um pouquinho mais do Oswald e do Mickey, curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa ideia e venha fazer parte dessa corrente do bem. Um grande abraço e até a próxima!